Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live do perfil Pé de Vista. É um perfil que tem disponibilizado espaço para vários profissionais, vários professores, durante esse tempo de isolamento social, entrarem e divulgarem seus pensamentos. Professora Mariana Rodrigues entrando, Caroline. A nossa convidada de hoje, a professora Karina também, já está vindo. Vamos dar uns 2 minutinhos para os outros espectadores, não é? Entrarem e dizer que eu registro a importância, eu sou uma das colunistas do Pé de Vista, que tem como fundadores a professora Renata Cortez, professor Marco Aurélio Peixoto, professor Cristiano Brandão, professora Sabrina Dourado, e tem realmente tomado um impacto muito grande esse espaço que os pensadores têm tido durante esse momento sobre os mais variados temas, né? No caso, eu tenho essa coluna aqui, que é de temas livres, e também já convidando vocês também para toda segunda-feira, às 11 horas, o Pé de Vista Universitário, onde nós sempre temos algum gestor ou alguém que tenha experiência nessa parte da gestão acadêmica para que ajude tanto os professores como os alunos a passarem por esse momento tão desafiador. E o nosso intuito de todos os colunistas, na verdade, é nos disponibilizarmos para vocês passarem bem e sairmos pessoas profissionais melhores desse momento inesperado que estamos vivendo. E é assim também que, pelo direct, vocês podem dar sugestões de assuntos que queiram que sejam tratados. Você também pode botar a sua dúvida, que aí a nossa equipe de consultores pode respondê-la, tá bom? O interessante do Pé de Vista é exatamente a interatividade. Mas agora, sem mais delongas, saudando todos que já entraram, eu vou chamar a nossa convidada de hoje, a professora Karina Gouveia. Já está sendo adicionado. O tema de hoje é populismo e pandemia. E vocês podem, vocês com certeza é professor vice-presidente, pós-doutora em doutor, coordenadora do grupo de estudos em teoria para poder no PPTC. E eu vou Áudio. O áudio. Não. O fone. Só um minuto para pegar o fone. Só um minuto. Pronto. Eu acho que o mini currículo da professora merece ser dito novamente, não é? Então, professora Karina Gouveia é professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco, no PPGD da UFPE. Professora de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Recife, da UFPE. Vice-presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito do Conselho Federal da OAB.
coordenadora do grupo de pesquisa, do grupo de estudos Teoria da Separação dos Poderes e a Crise do Sistema Democrático Brasileiro, pós-doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Pernambuco, PPGD, e mestre e doutora em Direito pela UNESA. E, no meio disso tudo, ela é uma grande herança que eu recebi da minha orientadora do mestrado de sanduíche que eu fiz na Federal de Santa Catarina, que já vai a minha homenagem póstuma aqui, professora, nossa amiga, professora Cecília Cabaleiro, né? Professora Cecília estava na UFRJ, vocês se conheceram no Rio, e eu tive, assim, o grato prazer de receber uma ligação dela dizendo: Guria, tem uma grande amiga minha que é maravilhosa, ela é como nós, Emília, está indo morar em Recife, e eu quero que você receba ela aí. Não pude fazer muito por ela, mas foi uma amizade, assim, que eu tive muito prazer, por isso que eu digo que ela é a herança que eu recebi de Cecília, que cada orientador, você se sente filho do seu orientador. E, Karina, eu tenho muito prazer e agradeço desde já muito por você ter conseguido encaixar esse horário na sua agenda para passar seus conhecimentos para a gente. Nosso amigo Blackout já entrou aqui também. E vou lhe passar a palavra para você se apresentar para as pessoas. Boa noite, Emília. Boa noite a todos e a todas. Você, como sempre, me deixa muito emocionada, né? Eu já perdi o rumo aqui da prosa, do ensaio, porque você falou da Cecília Cabaleiro e isso já acabou me afetando um pouco, porque uma das pesquisadoras e professoras mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer e que por uma conexão muito mágica acabou fazendo essa ponte, né? Então, foi muito bonito toda essa relação que nós construímos a partir da ponte estabelecida pela professora Cecília, que nos deixou muito recentemente e de uma forma muito brusca. Então ainda é um pouco difícil pensar que ela não está mais aqui, obviamente que em algum plano muito superior, claro, muito iluminado, porque era uma professora belíssima. Eu queria agradecer a oportunidade, a lembrança. Estamos a vivenciar momentos muito difíceis, críticos, né? Muitas tarefas, muitas atividades. E ter uma oportunidade de conversar um pouco sobre a pesquisa é algo maravilhoso. Então, o espaço que o Pé de Vista tem compartilhado, esse espaço intersetorial, multidimensional, com um leque de temas diversificados para que as pessoas possam ouvir pesquisas, ouvir conteúdos mais práticos, mais pragmáticos no campo do estudo, da extensão. Então, eu estou muito honrada, e principalmente por estar um pouquinho mais perto de você, porque eu morro de saudades das nossas tardes com espumantes e cafés. Nosso sunset. Nosso sunset com vista para o mar, né, amiga? Merecemos. Vamos fazer isso muito em breve, eu espero. Vamos sim. Vai passar, e quando passar vamos comemorar. E espero que a nossa conversa no próximo sunset, regado a espumante, não é? Seja mais positiva ainda, dos relatos que serão mais atuais sobre essa situação que já vai ter passado. Essa tem que ser nossa esperança, não é, professora? Professora, professor Blackout está aqui, mandou um abraço muito grande e nós duas somos fãs dele, né? Meu amigo, meu colega da ANEP, então um beijo, professor Blackout. Já entrando no nosso assunto de hoje, eu queria dizer, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, vocês podem ir alimentando aí na conversa e no final trataremos. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco do que tem estudado no seu grupo de pesquisa. E, nesse sentido, eu sei que existe o mote dessa questão do estudo do populismo. No estudo que vocês vêm produzindo, já é possível falar-se numa definição de populismo? Uau, que pergunta interessante! A pesquisa sobre populismo, né, foi uma pesquisa elaborada na minha disciplina, no período passado, lá no programa de pós-graduação, e como um novo fenômeno, né, acontecendo um novo fenômeno de governabilidade com características específicas,
nós começamos, então, a desvendar aquilo que representa o grande leque semântico de populismo, para tentar, ao final, chegar a uma definição semântica, né? Para que possamos, com segurança, estabelecer uma definição semântica do que representa populismo, do que é populismo. Por outro lado, é preciso também compreender que o fenômeno populista, né, ele vem aí se constituindo e se materializando por uma ampla gama de estudos, a literatura tem abarcado inúmeros elementos, né, mas a gente ainda não consegue solidificar e dizer o que representa o populismo. A minha pesquisa, ao final, ela chegou a uma definição teórica, a uma característica, a algumas propriedades variáveis. Então, eu penso que, dentro do amplo leque semântico que representa populismo, é preciso compreender, né, quais são os seus principais movimentos, os seus principais fundamentos, e como ele se materializa num governo próprio, numa identidade cultural e política própria. Então, a minha ideia era que, será que podemos chamar o governo Bolsonaro de populista antes da pandemia e durante a pandemia? Então, para isso, a gente precisa estabelecer algumas características, algumas propriedades e verificar se o movimento da ação governamental possa ser caracterizada como um movimento populista. Eu penso que a melhor definição para populismo não seria populismo em si, mas populismos, porque ele se manifesta em campos culturais distintos, né? Mas o que se percebe ao longo do estudo da literatura é que há uma similaridade entre os estudos de populismos. Por exemplo, os autores dizem que o populismo ele se manifesta no campo do sistema democrático liberal com o intuito de degradar de forma incremental as estruturas da democracia constitucional liberal. Então, esse é um primeiro ponto importante, né, dentro desse amplo leque semântico. Ele tem surgido como uma forma de governo específica, como uma movimentação de governo específico, e que não pode ser confundido com totalitarismo e autoritarismo, porque o populismo ele tem uma manifestação de ação e movimento direto e indireto próprios, né? É importante que foi se definido ao longo dos estudos de populismos ondas populistas que ocorreram na década de 70, na década de 80, na década de 90 e, por fim, aquilo que se chama de populismo na contemporaneidade. O meu estudo mais específico ele está no populismo da contemporaneidade. Mas é importante que a gente diga que se fala, por exemplo, na ascensão de um líder carismático, né, que não se diz político. Então, a primeira coisa do populista, ele não se diz político, né? Ele pretende ser o novo Messias, o novo salvador da crise da democracia. E o populismo ele nasce de comportamentos sociais e políticos que pretendem transformar as instituições e práticas da governança democrática. E isso tem se definido como populismo por uma gama de autores, né? Então, os autores costumam não só dizer o que é populismo, mas costumam colocar o populismo no sistema político, cultural e de identidade própria. Então, você tem o populismo da Hungria, o populismo do Egito, o populismo da África, o populismo da América do Sul, o populismo da América Latina, o populismo da África. Então, ele tem se manifestado em várias formas de governos diferentes. E ele tem características próprias de acordo com os autores. Uma dessas características que eu estabeleci foi no pensamento de Toff. Toff diz que uma das características de populismo é que ele pertence à democracia constitucional. Então, nós não estamos a trabalhar com outro tipo de sistema. Ele utiliza o sistema majoritário em vez do consensual. Ele é voltado para as massas populares em vez de priorizar as elites políticas. Ele é nacionalista em vez de cosmopolita. Ele é iliberal em vez de liberal. Ele é religioso e não secular.
E nós temos uma transitologia muito grande nas pesquisas contemporâneas, porque elas aliam, por exemplo, indicadores, né? Indicadores primários, indicadores secundários. E quando a gente fala nesses indicadores, né, a gente já pode começar a tentar materializar aquilo que representa o populismo num sistema democrático. Por exemplo, os indicadores primários constituídos por Takis Pappas, que é outro autor que eu aprofundei os estudos, ele diz que populistas forjam pseudo-constituições, ou seja, eles adotam uma constituição não de uma forma regular, aquela forma que nós estamos acostumados, com a soberania popular, né, como no caso da Venezuela, da Hungria, do Equador. As práticas de votação não são completamente hegemônicas. Você tem aí a mantença de um equilíbrio institucional de fachada, porque ele está sempre tentando subverter o sistema de freios e contrapesos. Ele nomeia dirigentes para compor as instituições com absoluta quebra das tradições. Então, você vai percebendo que esses indicadores, né, eles vão representando o movimento populista em várias cadeias de sistemas políticos próprios. Né? Ele, por exemplo, ele amplia aí as suas formas de exercício de poder, aquilo que se chama de hiperexecutivo, ele amplia o seu mandato governamental, ele institui estados de exceção com certa regularidade, como acontece na Hungria, por exemplo. Ele institui restrições a direitos fundamentais, ele estabelece censura à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Então, tudo isso característica, né, do movimento, característica de alguns líderes populistas decantados como indicações primárias de um governo populista. Perfeito, professora. Então, pelo que eu entendi, eu sei que é um termo que você usa, em cada contexto haveriam propriedades variáveis desse populismo que, na realidade, funcionam como características pelas quais nós podemos interpretar essas ações como sendo afetas a um populismo do líder ou não. É isso? Perfeito, é exatamente isso. É por isso que eu acredito que a definição conceitual, né, aqui já forjada enquanto pesquisa, seria melhor expressa no campo de populismos. Porque não existe só um tipo de populismo, existem vários tipos de populismos que se decantam de formas diferentes em sistemas políticos diferentes. Então, por que a gente fala, por que a gente estabelece essa relação entre populismo e autoritarismo? Porque no autoritarismo você tem aí o uso da força, né? Totalmente, o uso da força absoluta. Você tem a ideia de conspiração, você tem a ideia de dominação, né? Com características próprias, como aconteceu no governo, no fascismo, por exemplo, no nazismo. Né? Você tem uma autoridade governamental arbitrária. Né? Ele se manifesta como arbitrário. As instituições democráticas são fracas. Ele não é limitado por leis, eleições, votos. Isso não acontece com o populista, porque ele se manifesta no campo do sistema democrático liberal, apesar de que os seus movimentos são iliberais. Né? Então, você vai perceber que no campo do autoritarismo e do populismo, as manifestações são completamente diferentes. Eu vou citar, por exemplo, algumas propriedades variáveis que eu consegui extrair de várias pesquisas a respeito de vários autores que falaram de populismo. Né? Então, por exemplo, o populista, ele mobiliza, né, as suas mobilizações políticas e culturais são ideológicas. Ele enfraquece e ataca as salvaguardas institucionais. Ele tem discursos retóricos demagogos, com particular estilo de comunicação extremista. Ele intimida a imprensa livre. Ele rejeita o resultado das eleições. Ele explora o sentimento popular de descrédito nas instituições da massa popular, que não acredita mais no político. Né? Ele utiliza dos serviços maciços da inteligência. Ele polariza a política.
Ele não, ele geralmente isso acontece por líderes carismáticos. A pauta e a agenda são segregacionistas. Ele tem um comportamento totalmente antidemocrático. Ele usa a retórica, né, da política das ações governamentais, porque ele diz que vai salvar o sistema da corrupção, dos políticos corruptos, mas ele não diz como. É um uso sistemático de um novo campo midiático, como, por exemplo, o Twitter, o Facebook. Ele subverte o processo constitucional. Ele impulsiona de forma desenfreada as desinformações e fake news. Isso a partir dos seus correligionários. 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 Exatamente, daqueles adeptos, né? Correligionários, daqueles adeptos do movimento. Ele, na verdade, ele tem tolerância, encoraja a violência, né? Ele trabalha com messianismos e moralismos políticos. Então, aqui você vai perceber algumas características, né? Algumas propriedades variáveis dos populistas, e aqui extraídas de vários textos, onde eu consegui conjugar, né, algumas propriedades variáveis para que a gente possa falar com segurança. Por isso que uso de populismos, movimentos populistas, né? E aí você tem vários exemplos: Juan Perón na Argentina, Andreas Papandreou na Grécia, Alberto Fujimori no Peru, Silvio Berlusconi na Itália, Viktor Orbán na Hungria, Rafael Correa no Equador, Donald Trump, né, nos Estados Unidos, e, por fim, Jair Messias Bolsonaro, eleito em 2018 no Brasil. Professora, saudando Léo Milton, que é o presidente da Comissão de Jovem Advocacia. Léo, bote lá no grupo dos jovens advogados para virem beber um pouco aqui da fonte da professora Karina, que é riquíssima, né? Então, professora, se eu estou entendendo bem, é até uma questão de distinção entre o autoritarismo em si e o populismo. Pelo que eu entendi, é até mais perigoso o populismo, porque através dessas técnicas, muitas vezes até desse discurso, dessa retórica, desse silogismo, essas ações que são feitas, que na realidade são arbitrárias, elas são legitimadas pela população que está, como eu vou dizer, conquistada por aquele líder. Líder que, inclusive, Blackout comentou aí, muito interessante essa questão do líder político se dizer apolítico, não é? Então, pelo que eu entendi, o populismo é mais sutil e, por ser mais sutil, ele é mais perigoso até do que um autoritarismo, um totalitarismo. Eu acho que a professora Karina caiu. Enquanto ela volta, deixa eu ver aqui se já voltou. Aqui. Pronto. Enquanto ela volta... Pronto, voltou, professora. Deu para escutar a minha pergunta? Eu, na verdade, assim, estou um pouco apaixonada pela sua pergunta. Porque, sim, ela é muito perigosa. Justamente porque você não percebe o movimento, né? O movimento do iliberalismo democrático, ele vai se decantando de forma gradual, sem que você perceba. E isso esse é um grande alerta, né, para todos que estudam populismo, justamente porque você não vai percebendo essas mudanças graduais, né, de retrocessos democráticos no campo do sistema político, porque ela é gradual, ela é incremental. Então, você não percebe. E você trouxe uma finalização muito importante, que é justamente a minha concepção teórica de populismos. Porque, ao fim, eu percebo que o populista, o líder carismático populista, seja líder carismático ou do movimento populista ou da instituição populista, isso não importa muito. Na verdade, ele pretende legitimar um regime populista. Verdade. E ele legitima o movimento populista pela via da soberania popular e da democracia. Então, ele legitima um movimento iliberal democrático,
né, sob o manto da democracia e da soberania popular. Porque a soberania popular acaba por reforçar todas essas medidas, né, de degradação incremental do sistema democrático e acaba por legitimar o movimento direto ou indireto do populista. Essa é a minha definição de populismos, né, quando, ao final da pesquisa, cheguei a essa conclusão. Eu acabei por traçar alguns elementos, né, dentro dessas características do movimento do populismo aqui no Brasil antes da pandemia. Então, eu comecei a analisar o governo Bolsonaro para saber, bom, eu posso, dentro, né, dessa definição teórica e dessas propriedades variáveis, caracterizar o governo Bolsonaro como populista? E bom, só um adendo, professora, para quem está entrando agora entender. Eu assisti a sua live sobre esse tema com nosso amigo em comum, nosso querido colega professor Marcelo Ribeiro, e eu comentei com os amigos que, na realidade, eu assisti uma live que foi um artigo científico, foi um capítulo de livro, porque a gente via que era resultado de uma pesquisa. Essa sua primeira parte, muito sistemática, a primeira parte da sua fala, é a parte teórica, tá bom? De todo esse estudo comparado que foi feito, e daí por diante, agora começa-se sim o estudo científico de caso, através da técnica de estudo de caso. Então, tudo isso que a professora Karina vinha falando, qualquer semelhança é mera coincidência, eram os aspectos teóricos de um líder populista, não é? Ela não estava ainda falando do caso concreto que ela vai passar a destrinchar agora. Então, isso fica muito mais fácil da gente entender e sem levantar qualquer bandeira, sem levantar qualquer cor, né? Que nós estamos numa polarização terrível, mas isso é um estudo científico que a professora fez através de observação, de conhecimento. Então, agora que ela venceu a parte teórica, ela vai falar a parte do estudo de caso dela no governo brasileiro. Perfeito, né? Na verdade, nós fizemos um estudo teórico imenso, né? Nós fizemos a transitologia, o estudo da transitologia de populismos por inúmeros autores, para, ao fim, tentar contextualizar, né, o movimento populista no atual sistema político. Esse estudo, né, acabei traçando alguns elementos e algumas propriedades variáveis dentro das características de Tax Papas para tentar verificar, né, como que ele tem se manifestado no governo Bolsonaro antes da pandemia, porque nós temos dois movimentos distintos, o movimento populista antes da pandemia e o movimento populista na pandemia, né? Isso é um pouco problemático também, porque nós vamos ter um movimento populista pós-pandemia. Então, antes da pandemia, nós já tínhamos, na verdade, esse é um estudo com uma parceria, né? Eu tenho um cientista político ao meu lado, elaborando aí e aperfeiçoando os leques semânticos, que é o professor Pedro Hermílio Vilas Boas, lá do IESP, Rio de Janeiro. Então, nós estamos estudando isso juntos e não no campo aqui da polarização. Isso é uma pesquisa científica densa, né? Perfeito. A minha ideia não é polarizar e nem estabelecer nenhum tipo de estigma, mas demarcar um campo conceitual para aquilo que se define como populismos na nossa concepção. Então, eu já tinha conseguido traçar, né, o populismo no Brasil no sistema governamental antes da pandemia. Então, nós tínhamos decretos presidenciais de pseudo-participação política, a militarização da educação e da política. Nós tínhamos o mapeamento total de dados a partir de decretos governamentais. Nós tínhamos a subversão do sistema de freios e contrapesos a partir de várias ações e várias manifestações de forma direta e indireta do governo Bolsonaro. Nós conseguimos caracterizar a nomeação dos dirigentes para compor as instituições e principais órgãos de governabilidade com quebra das tradições, a ampliação das justificativas para instituir um possível Estado de exceção. Então, aqui nós conseguimos caracterizar com movimentos, né, e dizer com absoluta propriedade
teórica que o governo Bolsonaro, antes da pandemia, pode sim ser caracterizado como um governo populista. No atual sistema, né, nós existe, fazer... professora, nós podemos dizer, por essa sua análise do estudo de caso, que é uma técnica de pesquisa aplicada, nós podemos dizer que existe um governo antes pandemia e um governo pós-pandemia, ou esse durante pandemia, ou segue-se exatamente as mesmas propriedades variáveis de antes do momento da pandemia? Ou seja, a pandemia impactou de alguma forma esse populismo encontrado no governo federal? Muito boa a sua pergunta. Essa é uma análise importante porque você intensifica, né, o movimento populista. Os teóricos já disseram que o movimento populista, no estado de exceção, né, ele tende a se intensificar. Nós estamos a vivenciar o estado de emergência, o estado de calamidade pública. Nós não estamos a vivenciar, a experimentar aquele estado de exceção schmittiano, absoluto, né, extremo, como está acontecendo, por exemplo, na Hungria, né? Na Hungria, você tem efetivamente a manifestação do autoritarismo na pandemia. Nós não estamos a vivenciar esse tipo de movimento. Mas é perceptível, né, pela atuação governamental, que houve um aumento das propriedades variáveis com relação às ações governamentais no estado de emergência pública em saúde, na decretação do estado de emergência. Né, que eu posso dizer, por exemplo, que nós estamos sim a potencializar o uso, né, das ferramentas do populismo na atual crise de pandemia. A crise pandêmica global, né, ela trouxe um estado de alerta justamente porque o estado de exceção ele tende a enaltecer, né, o movimento populista e tornar o movimento populista, para além de populista, autoritário. Então, já foi mapeado, né, que alguns estados já estão operando no nível preto. O que significa o nível preto? O nível preto significa que eles já estão com tendências autoritárias, né? Professor, eu acho que a conexão está fraca, porque está cortando um pouco. Tá, aonde que eu parei? Se puder repetir essa última, a questão parou no exemplo de Cuba. Agora a imagem está um pouco embaçada e o áudio está cortando. Será que ele já está, professora, no 4G? Porque às vezes quando o Wi-Fi, o sinal cai um pouco, se quiser tentar colocar no 4G. Vou pedir ajuda a Rafael, meu orientando de sempre, hoje já mestrando. Passa um zap para a professora Karina, Rafa, para ver. Voltou? Voltou, a imagem está um pouco embaçada, mas vamos tentar. Pronto, o áudio tá bom. A imagem está embaçada ainda, mas pode continuar o áudio. Eu estava conversando um pouco, né, sobre o estado de exceção, a decretação do estado de exceção, e de como o movimento populista ele tende a manifestar. Professora, quer tentar sair? Tá cortando ainda, professora Karina. Quer tentar sair e eu convidar novamente? Porque tá cortando o sinal. Pedi a Rafael, meu orientando de sempre, que hoje já é mestrando. Rafa, se você puder ligar para a professora Karina agora e dar esse conselho, que eu acho que...
Pronto. E vou convidá-la novamente. Agora, professora, estava falando dos estados que Ai, estão no nível negro já, nível dessa característica. porque Tá complicado. Professora, ainda está cortando a sua conexão. então por aqui. Para você estar bem aí, Eduardo, vê. Pronto, agora tá. Vamos Estão me tentando. ouvindo bem? Vamos Sim, agora tentando? sim. Vamos sim. É, o movimento populista ele tende a aflorar com mais intensidade no estado de exceção, né? Justamente porque você tem a manifestação da batuta do líder, né? Via decretos. Então, isso tende, né, a incrementar ainda mais, né, o movimento populista, dar ainda mais o sistema democrático pela via do estado de exceção. É por isso que há muito medo da decretação do estado de exceção para o movimento, para aquele que estuda o movimento populista, porque ele pode, no estado de exceção, vir a se tornar um movimento, não ser mais populista, mas se tornar autoritário. Então, isso aconteceu no campo da pandemia com alguns estados. Né? Alguns estados já estão operando via estado de exceção e já estão na linha do autoritarismo. Então, nós podemos falar que Cuba, China, Bahrein, Eritreia, Suazilândia, Hong Kong, Jordânia, Kuwait, Líbia e mais uma infinidade de estados já estão operando não mais na linha populista, mas já no autoritarismo, e isso veio, né, com a decretação do estado de exceção. Ô, professora, Aí uma você vai pergunta perceber agora. medidas. Então, o populismo pode vir como uma fase embrionária de um possível e futuro autoritarismo ou totalitarismo. Ele pode ser o embrião que vai preparar esse, que pode vir através, por exemplo, de um golpe. O movimento populista, ele tende... É uma linha muito tênue entre populismo e autoritarismo. O caminho, né, que ele segue é em direção ao autoritarismo. Perfeito, então, perfeito. é esse o medo. Né? Então, quando você está no campo do autoritarismo, você já vai perceber medidas completamente discriminatórias, derrogação de direitos não derrogáveis, restrição de liberdade de informação e jornalística, punição violenta e prisões com relação a violações da quarentena, batalha entre os poderes, limitação do poder do legislativo, militarização da política e o uso das forças armadas no sistema democrático, no sistema autoritário, o uso desenfreado de dados e de vigilância, mas aqui a gente está falando do autoritarismo. Né? Então, esses estados, na pandemia, eles caminharam, enquanto deflagrado o estado de exceção, para o autoritarismo. Quando a gente fala do populismo, né, de populismos, a gente está falando que ainda no campo de populismos você tem controle político, você tem controle jurisdicional e você tem controle social. Você vê como por exemplo, algumas ações do governo Bolsonaro têm um efeito backlash imediato, seja do legislativo, seja do judiciário. Né? Nós estamos operando no estado de emergência, no estado de calamidade pública. E aí é interessante você perceber o efeito backlash das instituições democráticas. No campo do autoritarismo, você não vê isso. Você vê estado de exceção, você vê baixo ou sem controle político, poderes ilimitados para o governante e o uso excessivo da força, da violência generalizada, da força militar e da política. Né? Porém, né, é preciso demarcar um ponto importante
do uso, né, das propriedades variáveis no governo Bolsonaro na pandemia. Então, já foi deflagrado, por exemplo, que dentre as características, que dentre as propriedades variáveis, elas se intensificaram na pandemia. Então, por exemplo, o traço de populismo no Brasil aqui é demarcado de forma direta ou indireta. O uso desenfreado de fake news, né, criado pelo próprio governo pró-Bolsonaro, pelo próprio governo Bolsonaro. A militarização da política, você vai perceber que o número de militares no primeiro, segundo e terceiro escalão do governo, ele aumentou exponencialmente. Você vai perceber que nós temos 11 militares no primeiro escalão. Você vai perceber o uso da exploração do sentimento popular, de descrédito nas instituições. Você vai perceber a incitação à violência pelas retóricas dadas pelo governo, a potencialização daquilo que se chama, né, de desigualdades sociais de forma exacerbada, como, por exemplo, a questão do desemprego e da fome, né, com relação ao isolamento social. Você vai perceber a desinformação, como, por exemplo, com a questão da cloroquina, com a pesquisa da cloroquina, com a polarização da política, os ataques aos decretos, os ataques via decretos governamentais aos governos estaduais, né? O isolamento desses governos estaduais, principalmente quando ele decreta funções essenciais, ele quebra, né, o plano de ação de isolamento dos governos locais. Você vai perceber a intimidação à imprensa livre. Ele tem escolhido canais específicos para poder fazer aí os seus comentários, as suas lives, os seus comentários referente às ações governamentais. Você vai perceber os ataques às salvaguardas institucionais, como aconteceu, por exemplo, na presença de movimentos antidemocráticos e iliberais. Você vai perceber o uso sistemático do ambiente midiático, como o Twitter, com o intuito de polarizar cada vez mais a política, da tolerância e o encorajamento à violência. A gente percebeu isso na última reunião ministerial, do uso maciço de tentativa de serviço, de vigilância, né, dos discursos retóricos e demagogos com particular estilo de comunicação extremista. A gente viu isso também nas reuniões ao vivo que ele fez, por exemplo, com relação à demissão do Mandetta e do Moro. Você vai perceber que são discursos extremistas, né, polarizando a violência, polarizando discursos que não deflagram a preocupação com planos e ações governamentais com relação à pandemia, que é a principal preocupação de um chefe de Estado. Nós estamos a vivenciar a pandemia que ultrapassa fronteiras, estamos sem planos e ações governamentais. Então, eu consegui, né, perceber que na pandemia, o governo Bolsonaro, assim já caracterizado pela pesquisa teórica como um governo populista, ele acabou por intensificar o uso do movimento populista, e aí de forma direta, seja via decretos, seja via portarias ou regulações, de forma indireta, seja via discurso, seja via presença em manifestações específicas, com relação ao movimento populista. Isso, ao meu ver, é muito, muito grave. Perfeito, perfeito. Professora, o assunto é tão bom que o tempo vai passando e a gente não vai sentindo. E vamos entrar nos últimos 10 minutos. O que, assim, eu elogio bastante o seu trabalho e toda essa sua carga que é trazida pelo rigor da pesquisa, não é? A questão da coleta dos dados, da análise, da sistematização, da análise, para posteriormente se fechar esse silogismo e chegar a uma conclusão fundamentada. Eu acho que é exatamente a segurança que hoje tem sido tão carente na população brasileira, né?
Então, eu queria agradecer e parabenizar esse seu estudo controlado, dizer que isso é ciência e nós, professores, nós acadêmicos, eternos estudantes, temos sim que nos basear em dados científicos, né? Através de uma pesquisa controlada e ainda mais vindo de uma pessoa que é um referencial científico como você. Aí eu queria usar esse restinho de tempo agora, saudando meu colega da ANEP, professor Mouta, que honra, professor, o senhor aqui, professora Camila, Patrícia Gonçalves, presidente de comissão da OAB do Cabo, professor Marcelo Ribeiro está aqui com a gente também, Augusto Lócio, presidente da Comissão de Direito Imobiliário, e todos os outros que entraram. E eu queria que a senhora usasse esse último momentinho, assim, de 10 minutos, para dizer qual vai ser o day after, né? Qual é a perspectiva do pós-pandemia, como está o seu grupo de pesquisa, que eu vejo sempre, sou sua seguidora fiel, sua fã, eu vejo que estão tocando ainda os estudos. Qual vai ser o próximo passo, a próxima fase do grupo de pesquisa? O que é que vocês pretendem estudar? Já tem algum projeto de produção, algum livro? Como é o status de vocês agora? E, inclusive, porque tem muitos alunos nossos aqui, Rafael Beltrão, que foi meu orientando a vida toda, hoje já desgarrou-se, está lá no Estado da Federal também, e até para instigar essas pessoas que estão aqui para seguirem na pesquisa científica. Me diga o andamento de tudo e quais são as perspectivas pós-pandemia. Eu vou tentar ser muito breve. Interessante uma nova conexão entre nós duas, porque Rafael Beltrão, ele é fruto, né, do processo de mestrado e doutorado do último concurso, e vai ser meu orientador. Então temos que trocar figurinhas. Ele foi me orientando de tudo na graduação, foi meu monitor de processo, foi iniciação científica, projeto social, ganhou um prêmio que viajou para São Paulo, é o garoto prodígio. E hoje ele também é membro da Comissão de Direito dos Refugiados. Olha o merchandising, né, Rafa? E já está dividindo palestras comigo. E quando a gente vê, assim, ele tem o quê? 22, 23 anos. Eu peguei Rafael para orientar quando ele tinha 18, 19. E quando a gente vê eles seguindo assim, é realmente um orgulho muito grande. Está passando para melhores mãos ainda agora, né? E esses meninos, como é que a gente estimula de seguirem essa pesquisa durante esse momento desafiador para a gente? O que é que você acha? Vamos estar, eu e o professor Ivo ao lado. Meu querido, olha aqui, ó, toda a coleção de Ivo, que foi meu orientador, né, na graduação, tudo em casa. Vamos construir uma pesquisa inovadora, eu tenho certeza disso. Mas por que tudo isso? Por que tudo isso, né? Primeiro que a ideia fundamental é tentar construir ferramentas para evitar que o movimento populista se legitime, se consolide, né? Então, a ideia da pesquisa é justamente evitar possíveis retrocessos sociais, retrocessos do sistema democrático. Então, essa é a grande ideia, né? Tentar construir ferramentas para que se evite a erosão do sistema democrático, a decadência do sistema democrático, o retrocesso dos direitos fundamentais, dos direitos sociais. Então, esse é o nosso grande compromisso. A pesquisa, ela acabou por se decantar, por se materializar em duas obras distintas. A primeira é uma obra onde eu e o professor Pedro Hermílio vamos apresentar, né, o conceito de populismos e vamos trabalhar com a transitologia toda de populismos e vamos chegar até o populismo na pandemia. Né, trazendo aí alguns reflexos específicos para isso, para o estado de exceção, com muitos estudos de casos. E vamos ter também uma obra coletiva que é fruto da minha disciplina, do PPGD, com vários pesquisadores internacionais, inclusive com Tax Pappas, que foi um dos nossos autores estudado, com Tushnet, com David Os próprios referenciais teóricos estarão como coautores. Que maravilha! Os próprios referenciais teóricos estarem... vai ser um livro, eu penso que é um livro trilingue, um livro trilingue, e vamos ter textos em inglês, português. É justamente para não
para não afetar Na a tradução. tecnicidade, né, na tradução, Perfeito, manter a perfeito. literalidade da pesquisa. E para desafiar o o que nós, leitor, o que né? nós Para não desafiar o leitor. Não, completamente para desafiar o leitor. O que nós não queremos aqui, de forma alguma, é estabelecer um campo de polarização da política, onde nós escolhemos um lado para defender populismo. Né? Nós estamos trazendo a definição de populismos e com várias cadências específicas para que o estudo se consolide no Brasil. Então, essas são as nossas finalizações. Ótimo. Agora na minha disciplina, eu vou trabalhar com estado de exceção, vou trabalhar com populismo na pandemia, vou trabalhar com militarização da política. Então, vai tentar entender, a gente vai intensificar algumas propriedades variáveis para tentar estabelecer um novo leque semântico, para a gente verificar como é que isso tem se decantado nos sistemas transconstitucionais, com relação à definição de populismos. Então, essa é a nossa grande Professora, ideia. Irresistível, né? Saber que vai se estudar isso. Quero registrar a presença, já que estamos falando de grandes autores, do querido professor Rafael Pamplona, que é referência para todos nós do direito civil, processual civil. Obrigada pela presença aqui, professor Rafael, que esteve essa semana. Rodolfo, que esteve também aqui essa semana, né? Eu falando tanto de Rafael Beltrão, outra aluna que eu acho que nós estamos dividindo, que foi minha orientanda também na graduação, Thaís Carol, diferenciada, publicou muito comigo também, bem desde cedinho, e que agora está super bem acolhida por você, né? Então, gente, infelizmente está chegando o finzinho, o Instagram já está avisando aqui. Eu quero dizer que essa live vai ficar gravada aqui no feed do Pé de Vista, pedir que vocês sigam o Pé de Vista, mandem para os colegas também, e também eu vou deixar salva lá no meu canal do YouTube, professora Emília Queiroz. Quero aproveitar esses últimos segundos para dizer da alegria que foi. Eu digo que essas lives em tempo de pandemia, minha amiga, tem sido assim janelas para a alma, né? Porque nós que estamos acostumadas a dar aula, a estar palestrando, a estar orientando o grupo de pesquisa, também fica tão difícil para a gente tolhida, vendo que os meninos estão precisando, os colegas professores, que nós estamos precisando também compartilhar para trocar ideias e debater, e diante de uma live de altíssima qualidade dessa de hoje, que a gente viu cientificamente um fenômeno, a gente fez com o professor Nelson Saldanha, dizia tanto para se fazer o retrato desse momento histórico que estamos vivendo, todo em cima de critérios científicos. Então, eu quero parabenizar demais, não a sua fala de hoje apenas, mas parabenizar esse seu projeto, esse seu estudo, essa sua dedicação que você tem com seus alunos, que abre o caminho de networking para eles também, e dizer que eu não preciso nem elogiar, porque essas obras que eu já estou ansiosíssima de lê-las, vem como coroação para esse seu projeto. Então, professora, de coração, muito obrigada. O Pé de Vista está aberto sempre. Blackout, um beijo imenso. Blackout, a gente vai achar um horário específico que a conexão esteja bem também. Já lhe convido para assistir, professora, para a gente continuar a conversa. E passo a palavrinha para o beijo final. E sempre não esquecer que vai passar o nosso Sunset com espumante está nos esperando para comemorarmos os livros. Professora, com você. Vamos com absoluta certeza. Minha amiga, é um grande prazer, é sempre muito bom estar ao seu lado, ouvir, conversar, discutir. Temos uma afinidade temática, você é absolutamente inquieta, como eu, né? Então, estamos juntinhas. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos e a todas. Amigos, professores que estão aqui prestigiando essa conversa, esse bate-papo. Foi um grande prazer. Nos veremos em breve. Verei vocês em breve. No lançamento dos Fiquem livros, bem, vamos ter em mente. Fiquem em casa se puder. Vamos pensar num positivo, um grande positivo, boom, num claro, grande estouro. Claro. Professora, obrigada a todos vocês e sigam aí as lives do Pé de Vista. Beijo grande, se cuidem. Se cuidem.